Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, A Inexperiência do Jovem Capitão. Um capitão ainda bastante jovem tinha acabado de se formar na Escola de Oficiais da Marinha e estava servindo num grande navio de guerra, a nau Capitania. Sua frota estava fazendo exercícios no arquipélago, em meio a milhares de ilhas. Eles já estavam chegando ao final do dia. O tempo estava péssimo, com névoa densa e visibilidade muito ruim. E essa nau Capitânia transportava o almirante que estava comandando os exercícios e o oficial que estava servindo no posto de comando. Em certo momento, o vigia contou ao comandante que havia uma luz piscando ao lado direito. O comandante perguntou se a luz era constante ou em movimento. Se fosse constante, estaria numa rota de colisão com o navio. O vigia confirmou que a luz estava parada e num curso de colisão. O comandante mandou uma mensagem diretamente para o suposto navio informando que estava num curso de colisão e que seria necessário mudar o curso em 20 graus imediatamente. A seguinte mensagem voltou: é melhor vocês mudarem seu percurso imediatamente. O capitão pensou que a tripulação do outro navio não sabia quem ele era e transmitiu outra mensagem: eu sou um capitão, por favor, mude seu percurso em 20 graus. Voltou outra mensagem: eu sou marinheiro de segunda classe, senhor. Por favor, mude seu percurso. O comandante ficou enfurecido e enviou uma mensagem final: somos a nau Capitânia da frota, não podemos manobrar tão rapidamente. Mude seu percurso imediatamente em 20 graus. Isso é uma ordem. Foi esta a mensagem que retornou: senhor, somos um farol. Só quando entendeu o que estava acontecendo é que o comandante mudou o curso. Muitas das vezes hoje o texto está batendo com outro aqui. Eu faço outro canal com esse livro aqui, conversando sobre a vida. E tem um texto dentro dele, como eu fiz a leitura hoje, que ela fala, o nome do texto, O Maior no Reino dos Céus. Quem puder depois, pega esse livro aqui, Conversando sobre a Vida. Vai entender um pouquinho mais sobre esse texto aqui. Não é que existe, aqui na moral, eu acho que não combina muito com o nome do texto que eles deram, a inexperiência do jovem capitão, né? Aqui eu acho que caberia mais a arrogância do jovem capitão. Muitas pessoas acham que porque estão em determinado tipo de cargo, profissão ou situação econômica, financeira, elas são maiores e melhores do que alguém. Ou seja, em outra palavra, arrogância, prepotência. E a gente acaba passando isso para as pessoas como se a gente fosse o dono de tudo e de todos, que nós podemos mandar e desmandar nas pessoas. A questão da arrogância ela é muito séria, dentro principalmente do que diz respeito ao profissional. Os profissionais estão juntos por um motivo, ninguém está junto à toa, né? Todos formam uma equipe, desde o dono de uma empresa até o empregado que lava uma privada. Todos são uma equipe. Quando você contrata uma pessoa, seja numa escola, seja numa fábrica, seja num batalhão, qualquer situação, quando existe a contratação de pessoas, elas formam uma equipe. É como se fosse uma corrente, e cada elo dessa corrente é forte. E ele precisa um do outro. Quando você rompe um elo dessa corrente, fragiliza a corrente inteira, solta a corrente inteira. Então é necessário que as pessoas entendam que cada um na sua função é importante. Então não existe do lado profissional aquele que é melhor ou pior. Todos são importantes dentro do que faz. Sendo assim, a palavra respeito tem que ser inserida. É o principal, para que uma equipe possa trabalhar em paz, trabalhar em equilíbrio, em harmonia, respeitando o que o outro faz. E dentro desse patamar do respeito, a questão de você ser responsável pelo que faz. Então, eu, enquanto professora, eu sempre mantive o respeito. Eu sempre trabalhei dentro de um grau de respeito. Eu faço o meu trabalho do meu jeito e respeito o trabalho do outro como ele faz. É necessário que dentro desse respeito eu seja responsável, porque se eu não der conta daquilo que me foi dado a fazer, o elo também vai se quebrar.
Então, eu não preciso que alguém venha com arrogância, uma diretora, por exemplo, falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, se eu estou trabalhando com responsabilidade, ninguém vai me cobrar. Eu achava o máximo quando alguém vinha e falava assim, Patrícia, eu quero o seu diário, uma coordenadora, né? Quero ver o seu diário, quero ver o seu caderno de registro e tem aqui aqueles folhetos lá. Né? A idade vai chegando, a gente esquece. Que é para colocar as notas. Na época não era plataforma, na época era tudo papel, né? Então vem lá o papel lá para a gente poder preencher as notas, fazer os relatórios de aluno. Eu quero toda a documentação na minha mesa tal dia. Tudo que me pediam num dia, no outro dia já estava na mão. Eu já entregava. Ou até na mesma hora, só o de passar nota lá, as tarjetas. É que eu não conseguia fazer na hora que me pedia, tinha que fazer depois. Mas o caderno e o diário estava sempre em ordem. Às vezes vinha um comunicado para a gente assim, gente, não esqueçam de assinar o livro do ponto. O supervisor vem na escola, vai olhar o livro do ponto, está sem assinar. Eu não esquecia de assinar meu livro. Eu já tinha aquela rotina de chegar todos os dias, cumprimentar quem está dentro da direção, assinar meu livro do ponto e ir para a sala de aula. Quando a gente dobrava, tinha que assinar o livro do ponto na hora da entrada, se eu entrasse às 7 horas da manhã e depois às 11 da manhã. Às 11 da manhã eu colocava minha turma para dentro, ia lá na secretaria e assinava de novo. Rotina. E aquela coisa da responsabilidade. É responsabilidade do professor fazer isso? Então eu vou fazer isso, não preciso que alguém venha me lembrar. Agora tinha professor que era lembrado oralmente, lembrado por escrito, lembrado por bilhetinho, lembrado pelo grupo de WhatsApp. Eu falava assim, poxa, mas quebra o elo. Você tem que ficar cobrando dos outros. E isso fazia muitas vezes o coordenador, o diretor, ter aquela posição mais arrogante, do tipo assim, eu já pedi, agora eu tô mandando. Então algumas pessoas acabam desenvolvendo a arrogância devido ao grupo. E outros vêm com arrogância, como eu já tive diretora que chegou na escola e falou assim, essa é minha escola, a partir de agora eu sou diretora e vocês vão ter que fazer aquilo que eu mando. Vocês são só professores. Então, dependendo de como a pessoa age, o grupo acaba se perdendo. É necessário responsabilidade de cada um, mas não pode ser tratado esse cada um como se ele fosse menos, porque de menos ninguém tem. Aqui o jovem fala, olha, melhor você dar a volta. Aí o capitão que acha que é muito, não, você que vai estar, eu estou dando uma ordem, você que vai. Ele ia bater, porque ali não era um barco, ali era um farol. E o farol, o que ele é? Muito maior do que uma embarcação. Às vezes, quando a arrogância do outro vem para cima de você, você mostra que você tem mais valor do que ele. Através do seu trabalho, da sua responsabilidade, através da sua coerência, do seu equilíbrio. Quando eu entrei na Secretaria da Educação pela última vez, a menina que nunca me viu na vida na recepção, ela falou assim, eu conheço muito, já ouvi falar muito da senhora. Eu falei, bem ou mal? Porque eu nunca te vi. Eu quase não venho aqui na secretaria. Ela falou, não, a senhora é conhecida pelos seus projetos aqui, todo mundo admira muito o seu trabalho. Então, é um trabalho de formiguinha, dentro da sala de aula, numa rede que na época tinha em torno de 90, 92 escolas. Cada escola aí deve ter em torno de 20, 30 professores. E eu, no meio disso tudo, nunca fiquei passando pela secretaria, conhecendo pessoas dentro da secretaria, mas trabalhei 23 anos dentro dessa secretaria, para essa secretaria, mas dentro de uma escola, e as pessoas conhecem o meu nome. Meu nome chegou primeiro do que eu, mas graças a Deus, porque eu fiz um bom trabalho. Mas quantas pessoas nos 23 anos tentaram derrubar meu trabalho? Tentaram ser arrogantes, prepotentes comigo, achando que eles eram maiores em embarcações, maiores no seu cargo, e eu uma mera professora. E muitas vezes bateram em mim e voltaram. Muitas dessas pessoas eram cargo comissionado, ficavam 2, 3 anos, ou nem isso, e saíam dos seus cargos por incompetência, por prepotência, por orgulho, por querer ser o que não é. E eu sempre fui a professora. E eu nunca quis dizer assim, eu sou a professora. Eu sou melhor do que você, porque eu sou efetiva. Não. Uma única vez eu falei isso para uma diretora. Quando ela chegou na escola e falou, essa aqui agora vai ser a minha escola, vocês vão fazer do jeito que eu quero e como eu quero. Aqui vocês vão ter que dançar conforme minha música. Aí eu falei para ela assim, vamos ver quanto tempo você fica. Porque você é cargo comissionado. Você está no cargo de diretora porque um vereador te colocou aqui.
Agora, eu sou professora porque eu fiz concurso e passei. Então, uma vez eu agi assim com uma extrema arrogância. Que eu acho que esse tipo de palavras, elas são arrogantes. Mas às vezes é necessário para você poder impor limite ao outro. E foi isso que eu fiz. Não sei se eu fiz certo ou errado, mas fiz. E deu certo. Cada qual ficou no seu devido lugar. Você limita o outro, para que ele não venha invadir o seu espaço. Você sendo responsável naquilo que faz, você não tem que se dobrar para o outro. E o outro não tem que vir crescer para cima. Então, a arrogância dentro do ambiente da educação eu conheço muito bem. Conheço entre professores. Como eu já falei aqui outras vezes, tem professor que coloca um cartaz, o outro coloca 2. Aí esse colocou 2, já está chamando para o outro colocar 3. Aí eles ficam brigando pela parede para ver quem coloca mais cartaz. Aí se faz um encerramento de projeto, um coloca lá roupinha de, como é que chama? TNT, eu acho, que parece um tecido. Vai lá e veste as suas crianças com TNT. O outro vai lá e já compra fantasia. Um quer ser mais do que o outro, quer aparecer mais do que o outro. Isso é absurdo. Isso mexe muito com inveja, mexe muito com sentimentos baixos e que desfazem o grupo. Então, a arrogância, a prepotência, a inveja, esses sentimentos ruins que o ser humano às vezes aflora, eles atrapalham o andamento de um serviço. A criança, ela já não tem tanto isso de querer ser melhor do que o outro. Nessa arrogância, nessa prepotência, a esse grau, não. Às vezes acontece aquela disputa de lápis, de material, de mochila, né? Eu tenho um material mais bonito, eu tenho uma borracha do Hot Wheels, você não tem. Essas coisas assim a gente consegue trabalhar e desmistificar rápido, porque criança, ela é mais pura. Então dá para desenvolver rápido os valores e inibir aí os vícios, mas o adulto já é mais difícil. Quando bate o orgulho, a prepotência no adulto, é bem mais complicado você cortar, quebrar isso na pessoa. E as pessoas arrogantes nada mais são do que pessoas vazias, que só tem um nome, né? Eu sou diretor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu gostava quando eu escutava assim, dentro desses cargos, as pessoas que chegavam, às vezes era uma falsa modéstia, mas tinha uns que eram modestos de verdade. Eles chegavam e falavam assim, eu não sou diretor, eu não sou secretário de educação, eu estou. Ou seja, tem aquela plena consciência de que vai ficar ali por algum tempo. Vai fazer o seu trabalho, mas não vai ficar ali eternamente. Porque não é essa a função da pessoa, ela está naquela função. A humildade, ela leva o acordo, ela leva ao equilíbrio entre as pessoas e menos discórdia. Já ao contrário, a ganância, o orgulho, a prepotência já leva ao desequilíbrio, à discussão, aos conflitos. Por que países brigam? Querendo poder. Um querendo mais poder do que o outro. Arrogância, prepotência, orgulho. Um quer mostrar que pode mais do que o outro. E aí geram o quê? Guerras. Pessoas sofrem. Pessoas morrem através dessa ignorância toda. Então, o orgulho, ele é filho da ignorância. Quanto mais conhecimento nós temos, menos orgulhosos nós somos, porque a gente entende que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu dom, cada um tem a sua competência, cada um tem a sua habilidade, e um serve ao outro. Nós estamos juntos para isso, para um servir ao outro, para um ajudar o outro, e não o contrário. Quanto mais conhecimento nós temos, mais humilde nós somos. Agora, o contrário, a ignorância atrapalha. Então, o texto vem chamar a atenção para, não a questão, eu não concordei muito com o tema, né, a inexperiência, mas eu trocaria, né, que o orgulho do jovem capitão não leva a lugar nenhum.